Olá, começa agora o programa Frutas S.A. aqui no AgroMais, o canal totalmente dedicado ao agronegócio. Hoje, por aqui, nós vamos falar sobre algumas frutas, né, as frutíferas terem valor agregado, como o mirtilo, por exemplo, e outras não. E como aumentar o valor agregado para remunerar bem o produtor. E sobre também o trabalho da consultoria Exalc Júnior, empresa que presta consultoria no agronegócio. E a minha entrevistada de hoje aqui no programa vai ser a Vitória Duarte, que é diretora de projetos da Exalc Júnior Consultoria. E é com ela que eu converso agora aqui no Frutas S.A. Muito bem-vinda, Vitória. Obrigada, eu agradeço o convite. É uma oportunidade muito boa falar dessa empresa que eu estou à frente da diretoria esse ano, mas que tem muita história por trás dela. Então é uma oportunidade muito boa, agradeço o convite. Tem muita história por trás da empresa, né? A participação de vocês, ela é importante, não é? Nessa ajuda para o nosso produtor brasileiro, né? Porque como eu estava falando aqui na abertura do programa, tem frutas, né? O Brasil é um grande produtor de alimentos, né? E de frutas também. A gente abastece o nosso mercado doméstico quanto a exportação também, né? E tudo isso é muito positivo para a nossa balança comercial. Temos frutas de grande importância econômica na fruticultura brasileira e outras não trazem tanto valor agregado aí. Como é que é o trabalho de vocês, né, nesse cenário todo aí, quando a gente coloca a fruta? Bom, você comentou muito dessa grande produção, dessa potência que o Brasil tem, e com as frutas ele não é diferente. A gente é o terceiro maior produtor de frutas do mundo, fica atrás de China e Estados Unidos. Estava vendo uma pesquisa que saiu recente, agora em outubro, em que a gente teve um aumento de 21%, né, em relação de 2023 para 2024, em produção, e a gente tem um destaque aí sempre para laranja, banana, maçã e uva, que são as frutas que a gente mais tem esse aumento de produção, essa área produzida, são as frutas que a gente mais tem produção. Às vezes elas têm um menor valor agregado quando a gente compara com os pequenos frutos, mas elas têm esse destaque em área de produção, tanto que a laranja, por exemplo, é até tratada como commodity, né, por meio do suco de laranja. A gente tem também que o mercado interno, grande parte da nossa produção é para abastecer o mercado interno, e a exportação ela é em uma taxa um pouquinho menor, mas mesmo assim tem um potencial bem grande, né? E quando a gente pensa em valor agregado dentro da fruticultura, justamente ele está associado a alguns pequenos frutos que a gente observa. Então, por exemplo, o mirtilo, a pitaia, a framboesa, que são frutos que têm um custo inicial de produção um pouco maior, mas que conseguem ter esse valor agregado na hora que a gente comercializa esses frutos, né? Pois é, nessa hora da comercialização, como é que é o trabalho de vocês? Por exemplo, você citou aí o mirtilo, não é? E a pitaia também, não é? A gente vai por etapas aqui nessas frutas. Os produtores, eles têm apostado então, porque tem esse retorno comercial, não é? Fala pra gente como é que é o trabalho, como é que é a atenção em cima, essa ajuda de vocês aí da consultoria, daquele produtor aí de São Paulo que gostaria de investir na produção de pitaia, por exemplo. Como é que vocês ajudam eles? Então, a gente atua de duas formas, tanto projetos de viabilidade técnica e econômica, em que a gente vai primeiro entender se a área do nosso cliente é uma área que tem um potencial agrícola para receber aquela cultura, então tem todo o clima, todo o solo adequado, e se sim, quais seriam os manejos ideais para torná-lo mais potencial ainda. E depois a gente faz um estudo econômico, que é entender todos os indicadores que estão associados ao retorno financeiro, e também entender a parte de qual que é o processo de produção daquela fruta, quais os investimentos, os custos que ele vai ter, entender toda essa parte de cenários, né, que regula muito o mercado. Então, quanto que ele consegue lucrar num cenário otimista, num cenário realista, num cenário pessimista, e a gente traz esse retorno na ponta do lápis, do quanto que vai custar para ele implementar aquela cultura e quanto que ele recebe e depois de quanto tempo que ele traz esse retorno. Então, as frentes que a gente atua são essas frentes de viabilidade, e também com a cultura em campo, a gente faz o acompanhamento da consultoria. O que seria isso? É a gente entender a área do cliente. Às vezes ele já tem, por exemplo, a pitaia implementada, mas ela não está tendo uma produção tão satisfatória. Então, a gente vai entender para aquele cliente quais são os principais gargalos produtivos que ele tem e como que ele consegue potencializar, certo? Então, a gente faz esses acompanhamentos, realizamos visitas na propriedade dos nossos clientes
E o apoio que a gente dá é dessa forma. É ele entender se a área dele é viável tecnicamente, economicamente. Uma vez que esses dois fatores se confirmaram, a gente ajuda ele a ter todo o suporte de planejamento e acompanhamento da implementação da cultura na área dele. Porque às vezes, Vitória, a área ela não é viável tecnicamente, né? Mas o produtor ele tem aquela questão de ou querer começar uma produção nova ou avançar a sua área, enfim. Mas às vezes vocês chegam e colocam essa realidade aí que não tem condições técnicas. É mais ou menos por aí? Como é que fica esse produtor quando vocês chegam com esse diagnóstico, com essa consultoria? Então, a gente sempre recomenda que ele comece justamente com o estudo de viabilidade técnica. Porque o estudo de viabilidade técnica, o que ele vai fazer? Ele vai traçar um histórico da área daquele nosso cliente, então entender como que é o clima ali na região, como que é o relevo da área dele. Nós fazemos uma visita para fazer uma coleta de solo na propriedade do nosso cliente, para entender toda a parte química e física daquela propriedade. E aí depois, baseado nas preferências do nosso cliente, a gente faz uma recomendação. A gente dá uma estudada prévia no mercado da região, né? Porque às vezes a gente vai tentar se especializar, mas também tentar se diferenciar, mas às vezes a gente pode correr por um caminho que não vai ser viável. Então, assim, o serviço de viabilidade técnica, ele funciona dessa forma. A gente estuda a área, com base na área, a gente entende o potencial que ela tem de acordo com as preferências do cliente. E aí, na sequência, a gente vai fazer um estudo de cada cultura. Geralmente são 3 culturas que a gente faz o estudo. E é até interessante comentar que a grande maioria dos serviços de viabilidade técnica sempre convergem para alguma fruta. Por quê? As frutas, elas são bem interessantes quando a gente pensa no pequeno produtor, porque a gente consegue fazer a produção delas em áreas menores, em escalas menores, mas mesmo assim ter valores agregados e ter uma rentabilização daquela propriedade. Então, assim, o que a gente... E aí, o que é interessante, né? Que às vezes o serviço de viabilidade técnica ele vai antecipar uma dúvida que ele tinha. Então, ele estava caminhando naquilo, a gente até estuda a cultura, mas já fala para ele ali, antes dele fazer qualquer coisa, que às vezes, por exemplo, a goiaba não ia ser benéfica, a pitaia não ia ser benéfica, é melhor ele pensar num pequeno fruto, como uma framboesa ou um mirtilo. E aí isso é uma antecipação de um risco que ele podia correr de plantar algo que não ia ser rentável. E Vitória, nessa ajuda de vocês, nessa consultoria, você falou que em relação a essas recomendações, o potencial da área, né? Geralmente são 3 culturas. São essas frutas aí que você citou para a gente, que geralmente é o que vocês colocam aí nessa ajuda para o produtor? Varia muito. A gente pega bastante projeto aqui no estado de São Paulo e alguns projetos ali em Minas, né? E varia bastante. A gente tem projetos, cada projeto é muito personalizado. Existem algumas culturas que têm se repetido em alguns projetos, como por exemplo a pitaia, mas a gente tem projeto em que a gente faz o estudo de café, de abacate, de culturas florestais como eucalipto, mogno, que esse também tem sido um mercado bem em ascensão. Culturas como goiaba, como morango, culturas às vezes como um tomate, uma alface. Fazemos estudos também, por exemplo, dessas hortaliças em sistemas de hidroponia, então agrião, alface, rúcula, tudo isso em sistema hidropônico. Então, assim, é muito variado, as culturas variam muito entre si, mas se a gente pega uma média dos últimos projetos, principalmente enquanto eu estava na diretoria esse ano, a grande maioria tendeu sim para caminhar para uma das culturas que a gente recomendava era pelo menos fruta em algum dos projetos, se não 3 frutas indicadas. Por exemplo, coco, abacate, manga, mamão, a pitaia. Então, assim, não é uma regra e não tem frutas que sempre são iguais nos projetos, porque as áreas são muito diferentes entre si, mas te adianto que desse ano que eu observei é que pelo menos todos os projetos tiveram uma fruta sendo estudada. Uma fruta sendo estudada. E quando vocês retornam, né? Vocês fazem essas visitas, como é que é esse acompanhamento e essas dúvidas aí do produtor? A gente tem todo um suporte por WhatsApp. Então, assim, como que funciona? O cliente fecha um projeto conosco. A gente começa ali com a nossa visita inicial, que é para fazer as coletas de solo, conhecer o cliente. É sempre muito gostoso, porque eu acho que uma coisa que eu mais gosto da empresa Júnior é que ela te adianta características muito importantes do mercado, né?
que é você entender como que você trabalha com o cliente, como que você se porta, entender como que você faz um contato com aquele cliente, conhecer clientes, conhecer as dores, as dúvidas, os anseios. Então, é muito interessante para mim a parte da empresa júnior por essa proximidade ainda na faculdade com clientes e com o mercado. Mas é como que funciona o acompanhamento que você perguntou. A primeira visita, ela é sempre a visita inicial de coleta de solo, e depois a gente vai fazer as análises aqui num laboratório, para entender os principais teores dos macro e micronutrientes. Quais são os níveis de fósforo, de potássio, de nitrogênio, entender, por exemplo, parâmetros bem importantes como a CTC, a soma de bases, a saturação de alumínio. E aí, como que é o projeto efetivamente? São estudos quinzenais ou semanais, depende da frequência do cliente, em que a gente tem envios de materiais escritos, descrevendo tudo aquilo. Então, por exemplo, a gente faz a interpretação da análise de solo. É pegar a planilha que vem do laboratório e descrever. O nível de fósforo é tanto. O ideal para qualquer cultura é isso. Práticas tais podem ajudar a melhorar esse nível. E aí o acompanhamento se mantém por reuniões online. Então, assim, só a primeira visita, no caso das viabilidades técnicas, que são presenciais, o resto se mantém por reuniões pelo Google Meet, por conversa no WhatsApp. O cliente tem todo um suporte online da nossa parte, uma vez que ele fecha o projeto conosco. Então, esse suporte é sempre online, com o envio do material parcelado do projeto na frequência de interesse do cliente. E nesse trabalho todo de vocês, cita pra gente algum tipo de dúvida mais frequente que vocês costumam atender aí e tentar sanar essas dúvidas do fruticultor. Quais seriam elas? Acho que a dúvida mais inicial, que está atrelada a outro serviço que a gente realiza, é o de viabilidade econômica. Que é entender assim, eu vou ter retorno? Quando que eu vou começar a ter retorno? Quanto que vai custar na ponta do lápis para eu ter ali meu pomar de pitaia? Essa é a primeira dúvida. Uma outra dúvida também é a dúvida de comercialização. Como que eu acesso os grandes centros, né? Porque quando a gente pensa em produtores mais consolidados, por exemplo, de citros, de banana, é mais fácil porque eles produzem em áreas maiores, então eles já têm toda uma tecnificação para conseguir acessar os mercados consumidores. Mas quando a gente pensa nos pequenos produtores, que são os casos que a gente mais pega, eles têm muitas dúvidas de como eu comercializo o meu produto, como que eu acesso os grandes centros. E aí a gente faz todo esse estudo de escoamento dentro do projeto, que é falar assim, ok, você é da região do Mogi Guaçu, a gente vai entender quais são os principais polos consumidores, onde que você consegue comercializar o seu produto, de que forma que você acessa esses centros. E então a gente cobre as principais dúvidas são, quanto que vai custar para mim o projeto, eu vou ter retorno, e uma vez que tenho retorno, já sei quanto eu vou custar, como que eu de fato acesso os mercados consumidores. Tá certo, Vitória, a gente vai fazer um rápido intervalo e na volta vamos avançar o assunto aqui em relação à empresa Júnior, né, a Exalc Júnior. Não sai daí que o intervalo é rapidinho. Voltamos com o Frutas S.A. aqui no AgroMais, o canal dedicado ao agronegócio. Hoje a gente está conversando aqui no programa sobre a importância, né, do trabalho de consultoria da Exalc Júnior, que é uma empresa que presta consultoria no agronegócio. Eu estou conversando com a Vitória Duarte, que é diretora de projetos da Exalc Júnior Consultoria. Vitória, falamos bastante a atuação no primeiro bloco da atuação de vocês, né, da consultoria, nessa ajuda fundamental ao nosso fruticultor. Tem muitas dúvidas deles, não é, que você já trouxe aqui para a gente. Agora, as frutas em ascensão e manejo, também existe essa dúvida deles em relação a isso, Vitória? Existe sim. A gente tem observado, como eu comentei, a tendência de aumento do interesse dos produtores de saberem sobre frutas como a pitaia, o mirtilo, a framboesa, porque são frutas que no final têm um valor agregado muito alto. Por exemplo, a gente às vezes chega a ver caixinha de mirtilo sendo comercializada a R$ 18, por exemplo, no supermercado. O que é importante ele entender é que são frutas que sim permitem ter esse alto valor agregado, porque ainda não tem um mercado consumidor tão grande e a gente consegue ter uma oferta maior dessas frutas, no caso, só que elas têm um custo de produção elevado no início.
São frutas que, por exemplo, o mirtilo, a gente tem que ter um cultivo, às vezes, realizado em ambientes protegidos, como as estufas, usando substratos específicos. Isso tudo aumenta o custo de produção inicial, só que a gente consegue ter um retorno bem maior lá na frente. Então, a gente tem observado essa busca, sim, por essas frutas mais diferentes, que tem esse custo inicial, mas que por esse custo inicial tem um valor agregado bem maior no final. E Vitória, o produtor, o fruticultor, também chega com vocês com essa preocupação. A gente vê hoje, você acabou de citar aí o custo, né, o custo de produção. E em muitas culturas tem esse custo elevado, não é? E ele, o fruticultor que chega até vocês, que quer implementar uma cultura nova, uma fruta nova no seu pomar, ou quer começar do zero. Essa preocupação com relação à taxa de juros, né? Eu quero financiar para poder comprar, enfim, um maquinário. Chega também a vocês? Tem essa preocupação? E o que vocês acabam conversando com eles e levando nesse apontamento, nessa consultoria? Certo. Toda essa parte econômica dos juros e de como que o mercado mesmo regula toda a produção dele, a gente se baseia nos principais indicadores econômicos. Então, por exemplo, o VPL, que é um valor que vai trazer no futuro quanto que vai equivaler no dia de hoje, por exemplo, a TIR, que é uma taxa interna do valor, né, que a gente tem, o ROI, que é o retorno esperado sobre o investimento. Então, assim, para fazer esse estudo econômico, a gente, dentro do nosso projeto de viabilidade econômica, se insere dentro do contexto atual de mercado. Então, por exemplo, para calcular os juros, a gente usa a Selic atual. Então, todo esse suporte econômico, a parte de financiamento, a gente não trabalha tão diretamente, a gente trabalha mais com a indicação econômica no sentido de custos e investimentos para o projeto e quais os principais retornos que ele vai ter ali na frente com os indicadores de hoje que regem esses indicadores econômicos que eu comentei. E nesse caso, o trabalho de vocês já estão com quantos clientes? Atualmente, a gente tem em torno de 17 projetos rodando na empresa. Os projetos, eles têm um prazo grande para serem realizados, dependendo do projeto que ele feche. Então, por exemplo, as consultorias chegam até 6 meses de execução, os serviços de viabilidade técnica podem ser até 3 meses de execução, as viabilidades econômicas 2 meses. Então, assim, a gente tem atualmente uma demanda bem grande e variados. O carro-chefe da casa é o serviço de viabilidade técnica, porque a gente tem muito essa busca e essa preocupação de pessoas que às vezes nem são produtoras, nem são da área, mas como eu falei, querem rentabilizar uma área ali que está parada e é meio potencial. Então a gente tem esse serviço como carro-chefe da casa, mas são projetos bem rotativos, né? Muda esse cenário com constância e é bem interessante perceber essa mudança, às vezes, no que está tendo de tendência. Então, como eu comentei, na minha gestão, a gente pegou muito projeto de fruticultura, mas em anos anteriores tivemos mais projetos voltados, por exemplo, para a hidroponia, para a parte de culturas florestais. Então, é também interessante entender essa rotatividade do mercado, né? Que atualmente tem buscado a fruticultura, né? Pelo menos nesse último ano, foi uma das áreas que mais esteve em ascensão aí, rodando na empresa, nos projetos. Essas frutas vermelhas, né? A gente tem aí a framboesa, o mirtilo, as berries, né? São consideradas de alto valor agregado. Tem essa procura, essa demanda do consumidor. São frutas mais caras no mercado que você encontra, mas tem essa demanda aí, né? E acaba sendo esse nicho de mercado rentável que o produtor vai buscar, mas depende também dessa viabilidade técnica, né? Dessa conversa que vocês vão ter, do projeto que vocês vão apresentar para eles, né? Até em relação ao solo, enfim. São culturas rentáveis, né? Especialmente para vender in natura, mas também para produtos que podem ser processados, né? A gente fala aí também das geleias, enfim, citamos a pitaia, né, também, que é uma alternativa no primeiro bloco, não é? São frutas que tem todo esse retorno e também, não só in natura, né? Ela pode acabar com processamentos, como as geleias, por exemplo, né? Isso. É bem interessante também a gente ter esse beneficiamento, né? Porque a gente aumenta ainda mais o valor agregado dessas frutas. E uma coisa interessante de citar também é que, às vezes,
esse beneficiamento, ou, por exemplo, uma coisa que aumenta muito o valor agregado de uma fruta é todo o cuidado que você tem no pós-colheita. Às vezes você ter os maquinários e toda a estrutura ideal para um pós-colheita é muito caro para o produtor. Mas se associando a cooperativas, por exemplo, é uma boa estratégia para esse pequeno produtor conseguir acessar essas tecnologias e aumentar ainda mais o valor agregado para o produto dele. Agora fala pra gente, a tua participação aí, você vai ficar esse ano, não à frente desse setor, vai passar por outros setores aí, que uma empresa júnior, ela tem toda essa estrutura de uma empresa, né? E vai passar por outros setores também? Fala pra gente. Não, na verdade, a gestão dentro da Exalc Júnior ela é uma gestão anual. Então, eu completei aquele primeiro ciclo de trainee analista e aí passei esse ano inteiro, desde o começo do ano, como a diretora. Então, meu acompanhamento é basicamente coordenar os projetos que rodam, capacitar os analistas que executam os projetos, entender as principais dificuldades que eles podem ter e acompanhar também a satisfação do cliente com o projeto. Entender se está indo de acordo com o que ele quer, se às vezes alguma das entregas deixou a desejar, e entender também essa parte de mercado para ver se é, por exemplo, necessário a gente reformular algum projeto ou entender se existe alguma tendência de mercado que a gente tem a capacidade técnica de fazer, mas não tem nenhum serviço muito bem estruturado. Então, é mais nesse sentido de coordenar os projetos que rodam, entender a satisfação do cliente e também coordenar e capacitar os analistas para conseguir entregar o melhor projeto que a gente pode fazer. Mas a minha gestão acaba no fim do ano, e aí a gente coloca outra pessoa bem capacitada, que já passou esse ano inteiro dentro da empresa, entendendo, para assumir a diretoria no ano que vem. A diretoria atual ela é composta por 5 integrantes, né? Nosso diretor de marketing, nosso diretor de vendas, o diretor-presidente e um diretor que cuida da parte de recursos humanos e financeiros, e eu que estou à frente dos projetos. E é muito isso que você comentou. É muito interessante ter essa vivência empresarial já na faculdade, para você conseguir antecipar características que vão ser muito importantes para a gente lá no mercado de trabalho. Pois é, é todo esse plano de negócios aí que vocês atuam, nessa consultoria, estudo de mercado, não é? Ajudando a entender essas exigências aí do mercado interno, também tem um mercado externo, a gente vê aí as frutas, né, sendo exportadas, mercados sendo construídos, esse plano financeiro todo, essa análise de mercado, ela é muito importante, não é? Tem o marketing também aí que ele é importante, né? E são soluções personalizadas, como você falou, para cada cliente, para cada tipo de cliente tem uma solução bem personalizada que você trouxe para a gente essa informação. Professores também ajudando vocês, não é? Com certeza, queria até deixar meu agradecimento para o professor Marcel Belato, que me ajudou a trazer um maior embasamento aqui para a entrevista. Eu sempre gostei da parte de fruticultura, estou cursando uma optativa que ele coordena, então queria deixar meu agradecimento também a ele. Legal, a próxima fase essa, nessa ajuda. Fala pra gente os seus próximos passos aí na faculdade, né, daqui para frente. Então, o desespero do 4º ano começa a chegar, porque a gente agora vai começar, de fato, cair na vida real e atrás de estágio. Eu gosto muito, sim, da área de consultoria, gosto do setor de fruticultura, mas também gosto de outras áreas. Então, é tentar me desenvolver dentro dessa área, principalmente voltada para a consultoria, mas também em algumas áreas comerciais, nessas grandes empresas aí que a gente tem atualmente. Mas são tantas possibilidades e o legal é que você consegue antecipar muitas coisas dentro da faculdade, ter contato com tantas áreas, que a gente até fica na dúvida, né, do que fazer e de qual caminho seguir. Agora, Vitória, para a gente já ir finalizando, mas antes disso, você falou, a gente está falando aqui nessas soluções personalizadas aplicadas aí para cada cliente pela Exalc Júnior Consultoria. Acaba sendo um custo-benefício diferente do mercado, né? É isso também que aquele produtor, o pequeno produtor, né, o pequeno fruticultor também busca para não pesar tanto no bolso, com uma ajuda de qualidade de vocês aí, isso também acaba sendo um ganho para o nosso produtor que está em busca do trabalho de excelente qualidade, mas que não pese tanto no bolso? Com certeza, porque quando a gente pega as consultorias do mercado sênior,
elas às vezes não têm essa proximidade tão grande que a gente tem com o cliente, funcionam mais nos horários comuns ali, de segunda a sexta, das 8 às 5. A gente faz reunião com o cliente de noite, se precisar, em horário de almoço, meio-dia, 1 da tarde, se precisar. E o preço das consultorias, eles nem se comparam com os preços de consultoria que a gente tem. Justamente porque a gente sempre tenta passar para o cliente que é uma oportunidade de desenvolver o projeto dele, porque a gente consegue se desenvolver também e aplicar todo o conhecimento, toda a bagagem que a Exalc, com todo o renome que ela tem, traz por nós na prática. Então, é sim uma vantagem, justamente por todo o acompanhamento, tanto por todo o embasamento técnico que a gente tem oferecido pela Exalc, quanto pelo embasamento profissional, de poder ter a oportunidade de já ter um cliente que tem interesse e confia em nós, sabe? Então, e tem também a vantagem financeira de não ser o mesmo preço de uma consultoria de mercado sênior, por exemplo. E esse cliente, esse produtor aqui, a gente está falando do fruticultor nesse caso por conta do nosso programa, mas esse cliente, esse produtor, esse fruticultor, ele está centrado aí na região de São Paulo. Outros que estão vendo a nossa entrevista e têm essa curiosidade, não se estende a outras regiões. Seria isso ou vocês já podem atender em outras regiões? Não, a gente atendemos, temos até inclusive um cliente lá do Tocantins que tem interesse em plantar baunilha e a gente fez o projeto, já está em execução. Então, assim, a única coisa que às vezes se torna mais complicada é a questão das visitas, mas para tudo a gente consegue ter uma solução. Principalmente porque os projetos, por exemplo, econômicos, que são os que às vezes mais têm interesse, conquistam o interesse, né, dos produtores, a gente não precisa de visitas, a gente faz tudo aqui meio que de forma remota. Então, não é um empecilho e sempre dá certo e a gente mantém no mesmo nível de execução do projeto. Vitória, eu queria muito agradecer pela participação hoje aqui no nosso programa Frutas S.A. Foi um prazer conversar com você, né, chamando, né, fazendo esse chamamento aí para os nossos produtores, né, os nossos fruticultores e mostrar o quão grande é a consultoria de vocês nessa ajuda fundamental a eles, viu? Muito obrigada e até uma próxima, viu? Queria que você falasse rapidamente aí as considerações finais. Imagina, eu que agradeço. Acho que foi novamente uma grande oportunidade da gente espalhar o nosso trabalho, espalhar o nome da Exalc, que eu sou suspeita para falar que é um dos melhores lugares que eu já passei, que eu já tive a oportunidade de estar. E ainda mais falando em nome da minha empresa de consultoria, que tem 33 anos de história já, é uma das maiores empresas júnior aí do agronegócio. Então, eu que agradeço a oportunidade e o convite de falar de algo que eu gosto tanto. E agradeço novamente ao meu professor pela ajuda. E obrigada a você também que está aqui assistindo a gente, viu, no nosso programa Frutas S.A. Foi um prazer conversar com a nossa entrevistada e levar essas informações aí para vocês, viu? Até um próximo programa. Tchau, tchau e até lá.